Olá pessoal, hoje eu queria falar sobre a supralegalidade versus o Pacto de São José da Costa Rica. Na questão da supralegalidade, a questão polêmica, que ela não está mais, ela está mais voltada para a prova objetiva, para a prova subjetiva, que é a prova escrita, do que para a prova objetiva de múltipla escolha. No caso da prova objetiva, é considerar que o Pacto de São José da Costa Rica ele entra na hierarquia da supralegalidade. Né? Eu até comentei em outro vídeo que ela não entra como emenda constitucional, né? Porque ela não foi votada no quórum, porém ela entra na supralegalidade, ou seja, acima das leis, em sentido amplo. A questão do Pacto de São José da Costa Rica está diretamente ligado ao depositário infiel. Apareceu o cursor aqui. Opa, deu um rabiscão aqui agora. Deixa eu apagar aqui. Não, beleza. Vamos lá. A equivalência, aqui, né, como eu estava falando, a equivalência de emenda constitucional, ela tem que fazer observância, tanto material quanto formal. Que a formal é a observância da regra do 2235, que é a mesma regra lá do 60, parágrafo 2º da Constituição, o artigo 60, parágrafo 2º, e que é replicado aqui pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que é foi introduzido pela emenda constitucional à reforma do judiciário, a emenda constitucional número 45. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Tá? Aí foi incluído pela emenda constitucional, mais especificamente eu falei. Eu vou falar aqui mais da questão polêmica em relação ao depositário infiel. Aqui eu estou falando um pouco da supralegalidade. O que consiste a supralegalidade? Consiste no posicionamento hierárquico dos tratados internacionais sobre direitos humanos, acima das leis, em sentido amplo, porém abaixo da Constituição. A Constituição, aí vem aqui embaixo a supralegalidade, são os tratados que só materialmente tratam de direitos humanos, ou seja, só a matéria de direitos humanos, porém formalmente ele não tem a aprovação em 2/5, 2 turnos, aprovação nas 2 casas em 2 turnos por 3/5. A não observância, né, não observância formal, e ele vem de uma criação jurisprudencial do recurso extraordinário 466-3411 de São Paulo, no STF. E agora a questão que nós vamos entrar é na súmula vinculante. A súmula vinculante número 25, ela fala que é ilícita, né? É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito, é ilícita. Então veio o STF, editou a súmula vinculante número 25 e disse que o depositário infiel, que é ilícita a prisão do depositário infiel. E o que acontece nessa questão do depositário infiel? Primeiro a gente tem que analisar a questão do artigo 5º, inciso 67 da Constituição. Lá nesse inciso, no inciso 67 do artigo 5º, ele vem dizendo, vamos prestar atenção, eu estou falando de Constituição, está lá em cima, e a supralegalidade está aqui embaixo. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Isso que ninguém tem dúvida, né, da prisão do faltante de obrigação alimentícia, e a do depositário infiel.
Ou seja, ele está na lei, no texto de lei constitucional. Tem a previsão constitucional, a prisão do depositário infiel. E ela é uma norma constitucional de eficácia contida. Correto? Ela precisa de uma regulamentação para restringir a sua eficácia, né? Para regulamentar a sua eficácia, melhor dizendo, né? Ela não é de eficácia plena. Tudo bem. A questão aqui não é ver essa aqui, a parte de contida, mas é uma... Tanto que a obrigação alimentícia, ela tem a lei dos alimentos. Que agora, 1060, alguma coisa assim, eu não estou muito lembrado, não. Estou muito guardado no meio da lei, não. Da questão de pensão alimentícia. Então, já tem um STF em 2006 com a emenda 25, com a súmula vinculante 25, e tem um Pacto São José da Costa Rica, que ele foi internalizado pelo decreto 671 de 6 de novembro de 1992, na época do Itamar Franco. Ele pertence ao sistema da OEA, também é chamado de Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A internalização ao ordenamento jurídico brasileiro é anterior à emenda constitucional número 45, claro, de 92, a emenda constitucional 45 é de 2004, né? 2004, né? E, gente, agora me faltou aqui, emenda constitucional, ele é de 2004 ou 2005? Tanta coisa na cabeça, emenda constitucional 45. Vamos lá. É de 2004, né? É de 2004. Então veio a emenda constitucional 45 de 2004, né? E acrescentou lá o parágrafo 3º, no artigo 5º, falando que as emendas de matéria de direitos humanos e quando forem aprovadas pela regra do 2235, dois turnos, as 2/3 dos seus membros, ela vai ser internalizada como emenda constitucional. O que não aconteceu com o Pacto São José da Costa Rica, porque ela é bem anterior mesmo, né? É bem anterior. Então a gente ficou com a seguinte situação. A Constituição, né, inclusive o artigo 5º, eu boto aqui o artigo 5º, inciso 67, está aqui, está no topo. Está aqui no topo da pirâmide kelseniana. E os tratados internacionais sobre direitos humanos, com a observância do artigo 5º, parágrafo 3º. Ou seja, né, formalmente constitucionais, ou seja, a forma do 2235, nas duas casas, 2 turnos, 3/5 dos seus membros. Os tratados internacionais sobre direitos humanos, sem observância desse quórum de votação, do quórum 2235, ele vai entrar aqui, que é a supralegalidade. E o Pacto São José da Costa Rica está exatamente aqui. E aqui embaixo, na base, tem a lei em sentido amplo e os tratados internacionais. O problema, o embrólio todo está o seguinte. No tratado do Pacto São José da Costa Rica, ele só permite a prisão do devedor de alimentos. Só permite a prisão do devedor de alimentos. E ele está aqui. Nessa esfera hierárquica das leis, né? Ele está nessa esfera da supralegalidade. E a prisão do depositário infiel, assim como também do devedor de alimento, ele está nessa posição hierárquica, que é a posição constitucional, porque ele está no texto constitucional, ele só pode ter a posição constitucional, né? Que é o artigo 5º, inciso 67. Ele está lá, né? No finalzinho do texto, né? E a do depositário infiel, que só é permitida esse tipo de prisão, nenhuma outra por dívida, a do devedor de alimento e do depositário infiel.
Então o que acontece? Então o que aconteceu? Veio essa a súmula vinculante número 25 e disse que é ilegal a prisão do depositário infiel, que é ilegal. Então o que fez o Supremo? Né? Revogou parte da Constituição através, né? Derrogou através da súmula vinculante número 25. Esse é todo o problema. Se continua ou não. A questão que eles põem é que toda a estrutura infralegal, né, infraconstitucional do depositário infiel foi revogada. Né, foi tacitamente revogada pela adesão ao Pacto de São José da Costa Rica. Tá tudo bem, mas continua lá na Constituição o texto falando que é legal a prisão do depositário infiel. A questão é essa. Não tem como a súmula vinculante, nem esse entendimento da supralegalidade, uma vez que o Pacto de São José da Costa Rica não tem a observância, não foi observado o quórum 2235 de votação, então ele é supralegal. Ele trata de direitos humanos, mas ele é supralegal. Então ele não tocou essa parte superior da pirâmide. Ou seja, ele não tocou no texto constitucional. Daí a gente pode chegar em algumas conclusões. Que a questão polêmica do depositário infiel continua até hoje. Né? Não foi resolvido, não. Segue-se a súmula vinculante, 25? Segue-se. Né? Porque está lá, é súmula vinculante, está lá. Mas a questão que você pode ser, numa prova aberta, é colocar até a constitucionalidade dessa súmula vinculante. Né? Eu coloco aqui as conclusões possíveis. A súmula vinculante é inconstitucional. Sim, se a Constituição permite e não foi por emenda constitucional nem Tratado de Direitos Humanos com quórum específico 2235 que revogou aquela parte da Constituição, o inciso 67 do artigo 5º, então a súmula vinculante ela pode ser, é uma conclusão que você chega, ela pode ser inconstitucional, né? Ela é inconstitucional. Outra parte que você pode chegar, outra conclusão que você pode chegar é todos os tratados internacionais de direitos humanos anteriores à emenda 45 passaram automaticamente a equivalência de emenda constitucional. Correto? Aí, se fosse pensando assim, todos os tratados, não só o São José da Costa Rica, então todos os tratados já estariam automaticamente equivalentes à emenda constitucional. Então a supralegalidade ela só vai ocorrer após a emenda 45. Para os tratados de direitos humanos, é evidente que não observarem a regra do artigo 5º, parágrafo 3º. Ou seja, aquele quórum específico. Né? Tem uma terceira conclusão que você pode chegar, é que na sistemática do STF atual, o Pacto de São José da Costa Rica não se enquadra como equivalente à emenda constitucional. É aquele negócio que a gente já falou. Né? A equivalência só vem da observância do parágrafo 5º, inciso 3º, né? da Constituição. Para ele ter equivalência de emenda constitucional. Então ele foi internalizado sem a observância formal de emenda. Então me explica, eu queria que a questão que fica, como é que explica que um tratado de direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos, que foi internalizado ao ordenamento jurídico brasileiro, como vamos já adotar a teoria do STF, a teoria da jurisprudência dominante já hoje no STF, da supralegalidade. Como é que ele foi internalizado como supralegalidade e revogou a própria Constituição, o final do artigo do artigo 5º, artigo 5º, inciso 67. Não dá. A questão que fica polêmica, ou seja, o STF tentou resolver e não resolveu. Continuou na mesma. Ou seja, aí por súmula vinculante, a súmula
número 25, o STF tentou pacificar a coisa, porém, há entendimentos que essa súmula é inconstitucional. Outra coisa seria um novo tratado, ou tratado se recepcionado, o reconhecimento do Tratado de São José da Costa Rica ser reconhecido como emenda constitucional. É outra coisa, o que não aconteceu. O que acontece que foi a fórceps, a verdade é essa, foi a fórceps, a não consideração do final lá do artigo 67, do inciso 67 do artigo 5º. Ou seja, não tem nenhum, dentro da estrutura não estou entrando na questão do ser certo ou errado, a prisão depositária infiel. A questão ela está lá na Constituição e não foi tocada pelo Tratado de São José da Costa Rica e nenhum outro tratado posterior à emenda 45, e tem somente a súmula vinculante número 25 que diz que é ilícita a prisão depositária infiel. Essa é o imbróglio todo da questão da supralegalidade, depositária infiel e o Pacto São José da Costa Rica. Solução? Não sei. Aí você faz na hora, você pensa nessa questão. Porém, a minha opinião não foi revogado ou derrogado, ou qualquer outro que seja, o final do inciso 67 do artigo 5º. Ou seja, ainda é possível, mesmo sendo revogada tacitamente toda a legislação infraconstitucional frente ao Pacto de São José da Costa Rica, ainda é possível pelo artigo 5º, inciso 67. Mesmo ela sendo uma norma constitucional de eficácia contida. Mesmo ela sendo contida. É possível ainda a prisão. Porém, há várias outras correntes em sentido contrário. Esse é o meu pensamento. Mas há correntes em sentido contrário. Essa questão, como eu falei no início, é para ser analisada numa prova aberta, né? Uma prova escrita. Na prova fechada, na prova objetiva, se você for fazer prova objetiva, é o entendimento. Súmula vinculante 25, pronto, ponto, acabou. Né? Foi a súmula vinculante, é ilegal a prisão do depositário infiel. Porém, se for aberto para você discorrer sobre o assunto, tem esses pontos aí que são bastante relevantes e dá para fazer uma boa dissertação. Beleza, pessoal? O que eu queria deixar claro aí é isso aí. Essa questão da supralegalidade, depositário infiel do Pacto de São José da Costa Rica. Muito obrigado e um abraço aí.